3h59, um dia depois da posse de Ana Júlia, o caso do vereador Renato Freitas ganha uma nova reviravolta. Uma liminar do Tribunal de Justiça do Paraná, publicada hoje, na verdade, anulou a sessão de cassação do vereador, ou seja, ele deve voltar a tomar posse na Câmara Municipal da capital. Quem tem mais detalhes pra gente é o jornalista Eric Mota. Oi, Eric, boa tarde. Olá, muito boa tarde, escola, boa tarde a todos que nos acompanham. A decisão partiu do Tribunal de Justiça do Paraná, que acatou uma ação da defesa de Renato Freitas, que argumentou que houve ilegalidade na convocação da sessão que resultou na cassação. Segundo a defesa do vereador, a desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima concordou com a tese de que a Câmara de Vereadores agiu com desrespeito ao devido processo legal, no sentido de garantir o direito de defesa do vereador, devido ao que os advogados chamaram de assodamento da intimação. Os responsáveis técnicos pela defesa de Renato Freitas afirmaram, através de nota, que seguem acreditando que, ao final, o vereador terá de volta o mandato. A reviravolta acontece em menos de 24 horas depois de Ana Júlia, também do PT, substituir Renato na Câmara de Vereadores e ter seu mandato ativado. Vale lembrar que Renato Freitas perdeu o mandato sob acusação de quebra de decoro. Ele invadiu, junto com outros manifestantes, a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no centro de Curitiba, para protestar contra o assassinato do congolês Moise Kabagambe, no Rio de Janeiro. Eu volto para vocês aí no estúdio. Tá certo, Eric, obrigado pelas suas informações. E é mais um capítulo da Câmara de Vereadores de Curitiba. Já acompanhamos toda a história de Éder Borges, com idas e vindas. Renato Freitas parece seguir o mesmo caminho. E aí tem até um comentário do Carlos Roberto Oliveira de Almeida Santos aqui na nossa live. E eu já vou jogar ela pro Juliano Pedroso, nosso comentarista, que ele pergunta o seguinte, Juliano: para que serve o plenário da Câmara de Vereadores de Curitiba? Olha, essa é uma questão importante, porque nesse caso, a Câmara, o Poder Legislativo, ele tem uma prerrogativa que é da autorregulação. Então, assim, o plenário, por isso que existe a separação dos poderes, ouvinte. Então, o Brasil funciona com isso, com essa separação dos poderes, e cada um dos poderes ele guarda uma autonomia. Nesse caso, a prerrogativa de cassar o mandato é de fato do plenário. Agora, qual é o problema? O judiciário ele tem interferido, né, em alguns casos, legitimamente, para poder normatizar e organizar isso. Agora, o que ninguém aguenta mais, independente de qualquer coisa, é a forma como essa novela se arrasta. Então fica uma dúvida, ou de fato tem uma irregularidade, e daí me chama a atenção que além do plenário, a própria assessoria jurídica da Câmara deve ter falhado, porque é o seguinte, é uma questão simples, eles não estão discutindo aqui, o mérito, invadiu ou não invadiu, estava certo ou estava errado, eles estão discutindo que alguém contou o prazo errado. Assim, a minha dúvida, escola, é se a gente precisa mandar um calendário, uma folhinha, ensinar a usar o Google Agenda, porque algum problema está aí, ou do judiciário, ou da Procuradoria da Câmara. É incompreensível isso tudo, e mais ainda que a gente não pare de gastar dinheiro, porque é isso, estão gastando o teu dinheiro, o meu dinheiro, com essa novela. É curioso só observar o sentido da lentidão da justiça também, porque esse questionamento do Guilherme Gonçalves, que é o advogado do vereador Renato Freitas, foi feito no dia em que houve a marcação para a sessão que ainda não tinha cassado. Então, vereador, agora de volta vereador. E aí você faz todo o processo de dar posse a uma nova vereadora, de retirar do quadro político aquele candidato, aquele representante, vereador, e aí a justiça vem e fala assim, não, agora que trocou tudo, peraí, gente, agora ele estava certo. No entender da justiça, realmente não houve a comunicação de prazos. Essa justificativa que foi feita do advogado, de que ele não teve tempo hábil para preparar a defesa, é muito questionada pelos ouvintes, no sentido de que o processo já estava correndo há muito tempo, já dava para preparar a defesa. Então é claro que dá um tom, que é uma manobra, basicamente, para tentar salvar o mandato. Foi acatado, a OAB já tinha entendimentos nesse sentido que o próprio advogado acabou destacando, Pedroso Escola, mas vale dizer o seguinte, no caso do Éder Borges, também a justiça poderia ter sido mais rápida, mandou uma certidão errada, ele foi cassado, deram posse pro mestre Pop, e aí, opa,
A certidão estava errada. Agora sim a correção. E essa decisão vem, claro, um dia após a posse da vereadora suplente de Renato Freitas na Câmara de Vereadores de Curitiba. O Juliano tocou num ponto muito delicado até, que é o gasto de dinheiro público com essas idas e vindas. Porque parece que não, mas tudo isso movimenta servidores, movimenta o plenário, movimenta gente que vai, claro, gastar mais dinheiro público. E só colocando um adendo nessa questão do prazo, no dia, inclusive a Rafa bem lembrou aqui, o Guilherme Gonçalves, o advogado do vereador Renato Freitas, ele fez esse questionamento de prazo na sessão que já estava acontecendo, que foram 2 sessões, né? Uma seguida da outra. Na primeira sessão ele já havia dito, o vereador não participa porque o prazo não foi respeitado, mas aí o vereador presidente da Câmara de Curitiba, Tico Kuzma, ele bateu no peito e disse, não, isso só acontece 48 horas de antecedência para sessões fora do período, fora do recesso. Dentro do recesso. Isso deveria acontecer quando a sessão não estava já no rito, né, do dia a dia. E aí sim, no recesso, por exemplo, se a sessão fosse hoje, teria o prazo de 48 horas no entendimento dele. Prazo de 48 horas no entendimento do Tico Kuzma, o presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba. No caso das sessões já estarem acontecendo, não precisaria, seria acho que 24 horas, né? O entendimento dele foi esse, que seria de 24 horas. Aí vai todo mundo discutir na justiça e o problema é que o eleitor fica nesse ornitorrinco político aí, basicamente, porque você tem um vereador por 10 dias, um deputado por 3 dias, como foi o caso do Francisquini, por outra decisão do judicial, né, da questão do Supremo. Aí você tem a Ana Júlia, vereadora por 2 horas, por 1 hora, por uma sessão no meio do recesso. Quer dizer, acaba uma confusão inteira que basicamente desrespeita o eleitor. A gente não sabe mais quem é vereador de Curitiba. Tem que perguntar para o Tribunal de Justiça e rezar para ele responder rápido. Agora, ouvinte, é importante entender por que o PT tem brigado tanto pelo nome do Renato para que ele fique com essa vaga. Qual é a questão que tem além da cadeira de fato na Câmara de Curitiba? É a possibilidade ou não de que ele possa disputar uma vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Por quê? Por conta dessa cassação, os direitos políticos dele podem ser afetados. Então, assim, vale ficar atento que existe uma série de disputas de poder e de conquista de novos espaços de poder que estão sendo discutidos, não só o que fica ali evidente. Agora, é fundamental que, caso tenha uma nova votação, que a assessoria jurídica da Câmara possa ali contar as datas corretamente e talvez adotar até uma postura mais conservadora para evitar esse tipo de debate, Escola. Tá aí, 4 horas e 7 minutos.